Imagina voltar de uma viagem, entrar na sua casa e encontrar um cenário que parece ter saído de um filme de terror. Foi isso que os tios e principalmente a prima de Cassie, Jo Storage, viveram quando voltaram para casa em Pocatello, Idaho, em setembro de 2006. A adolescente de apenas 16 anos, inteligente, responsável e cheia de sonhos, estava morta no chão da sala de uma forma horrível. E o que a investigação descobriu depois parecia um roteiro de um filme de terror que se tornou real. Oi pessoas, eu me chamo Hara e esse é o primeiro vídeo do canal. Aqui eu vou falar sobre histórias, relatos, casos criminais e muito mistério. Eu já tenho uma conta no TikTok onde abordo esses temas mais resumidos e aqui eu vou trazer os vídeos mais longos com mais detalhes. Como é o primeiro vídeo, ele não vai sair totalmente perfeito, mas eu vou me esforçar. Sem muita enrolação, vamos para o que importa. Casey nasceu em 21 de dezembro de 1989 numa cidade pequena e calma, onde todos se conheciam e crimes graves eram raros. Ela era estudiosa, tinha notas excelentes e grandes sonhos. Queria fazer faculdade, ter sua independência financeira e juntar ali um dinheiro para comprar o seu primeiro carro. Ela morava com a mãe, Anna, e os irmãos Christy e Andrew. Gente, já peço desculpas se eu não conseguir pronunciar os nomes direito, porque meu inglês é muito péssimo. Muito responsável, carinhosa e madura para a idade, Casey era querida por todos. Ela também tinha um namorado chamado Matt Beckman, um relacionamento tranquilo e aprovado pelos parentes. No fim de semana, dia 22 de setembro de 2006, Casey aceitou cuidar da casa dos tios e dos animais enquanto eles viajavam. Para ela, era uma oportunidade em tanto de mostrar que era independente e confiável. Antes de ir, ela pediu permissão para que Matt pudesse passar a noite de sexta-feira com ela assistindo filmes. A tia confiou. Casey não era do tipo que bebia ou usava drogas nem fazia festas, então eles confiavam bastante nela. Cassie chegou no fim da tarde e Matt chegou mais tarde. Eles pediram comida e estavam relaxados. Por volta das 8h30 da noite, dois amigos de Matt apareceram, Brian Draper e Tori Andek, também colegas de escola. Cassie não gostou muito da surpresa, pois não tinha autorizado mais gente e nem comunicado os tios que ia trazer mais pessoas além do namorado. Mas foi super educada e chegou até mostrar a casa para eles, que era grande, afastada e um pouco isolada. O grupo assistiu a Kill Bill Volume 2, mas Brian e Tori logo disseram que estavam entediados. Disseram que achavam que ia ter uma festa ali, então resolveram ir embora falando que iam para o cinema. Pouco tempo depois que eles saíram, a luz caiu de repente, deixando a casa escura. Cassie ficou muito nervosa, Matt tentou acalmá-la, dizendo que devia ser só um problema elétrico. Mas então um dos cachorros começou a latir para a porta do porão de forma insistente. A cena era digna de filme de terror. Casa grande, iluminação fraca, barulho de cachorro, energia falhando, mas eles decidiram não investigar o porão e ficaram quietinhos ali. Matt ficou preocupado e a mãe dele começou a ligar para ele ir para casa e ele pediu para dormir com a namorada. A mãe disse que não. Ele havia explicado a situação para a mãe e ela sugeriu que Cassie fosse dormir na casa deles para retornar no outro dia, mas ela recusou. Ela ia permanecer na casa, pois esse era o combinado com os tios. Por volta das 11 horas, Matt foi embora com a mãe que tinha ido buscá-lo, pois a casa era um pouco distante da dele. No caminho, ele tentou avisar Tori que estava saindo, mas um amigo falou bem baixinho, parecia sussurrando, e Matt achou que era porque eles estavam no cinema. Ainda naquela noite, já quase 1 da manhã, Matt tentou ligar para Cassie, mas ela não atendeu. Ele achava que ela já deveria estar dormindo. No dia seguinte, no sábado, ele ligou mais de 15 vezes sem sucesso. A mãe de Cassie também ligou, mas achou que a filha só estava ocupada. Como Cassie era uma pessoa madura, eles não se preocupavam tanto. No domingo, à tarde, os tios voltaram para casa e a prima, que tinha só 13 anos, entrou toda animada, ansiosa para ver os animais e a Cassie. Logo de início, estranharam porque a porta estava destrancada. Cassie não deixaria isso acontecer. Assim que entraram, foram até a sala e encontraram ela caída no chão, já sem vida. E a cena era brutal. Ela tinha levado cerca de 30 facadas com 2 facas diferentes. Havia sinais claros de luta, mas nada havia sido roubado. O primeiro suspeito foi Matt. Ele parecia muito suspeito, pois não esboçava nenhuma reação, nem chorava ao receber a notícia do assassinato. Isso era muito estranho. Mas logo a polícia confirmou que ele tinha ido para casa, checado ligações e depoimento da mãe que estava junto com ele. Além disso, ele havia passado no teste do polígrafo com sucesso. Ele mencionou então os 2 amigos, Brian Draper e Tori Andy, que tinham visitado eles. Mas ele não havia falado de início porque achava muito difícil os 2 serem suspeitos, já que eles estavam no cinema. As atenções se voltaram para os 2 amigos. Eles disseram que foram ao cinema, mas tinha algo muito estranho. Eles não sabiam qual filme assistiram,
qual história ou sequer um ator. A polícia foi até o cinema e, por coincidência, uma funcionária que estudava com eles confirmou. Nenhum dos dois apareceu na sexta-feira à noite. A polícia agora quer conversar com os dois para tentar entender o porquê que eles estavam mentindo. Sentindo-se pressionado, o Brian acabou confessando parcialmente. Ele disse que aproveitou um momento para ir ao banheiro e, na verdade, foi até o porão e destrancou a porta dos fundos. O plano, segundo ele, era só para assustar Cassie e Matt, pregar uma peça nos dois. Ele disse que deram a volta na casa e se esconderam no porão, entrando pela porta destrancada. Eles trocaram de roupa, colocaram roupas pretas e máscaras bizarras e levaram facas para deixar a brincadeira mais realista. Enquanto estavam no porão, eles desligavam as luzes pela caixa de circuito, tentando fazer com que Cassie e Matt descessem. Quando Matt foi embora, Tori e Brian continuaram ligando e desligando a luz, tentando chamar a atenção de Cassie. Brian diz que o amigo Tori vai até Cassie e começa a esfaqueá-la. Brian ficou observando e disse que Tori o obrigou a esfaquear Cassie algumas vezes, com medo do jeito agressivo de Tori se revoltar contra ele. Depois foram até uma área com bastante mato e enterraram as evidências. Brian levou a polícia ao local e lá estavam roupas queimadas, máscaras, 2 facas e o mais condenatório, fitas de vídeo gravadas pelos próprios garotos. Nas fitas, Brian e Tori apareciam planejando o assassinato. Eles falavam que queriam fazer algo como nos filmes de terror que adoravam, especialmente o Scream. O plano deles era matar Matt e Cassie e falavam que precisavam fazer aquele sacrifício e que Cassie precisava morrer. Como Matt foi embora, Cassie se tornou o principal alvo. Quando a polícia conseguiu acesso ao computador, descobriram que o assassinato não era um ato isolado. A ideia deles era criar um tipo de franquia de terror na vida real, matar várias pessoas e registrar tudo. O computador guardava buscas perturbadoras, métodos de assassinato, detalhes sobre serial killers famosos, como limpar cenas de crime e etc. E isso destruiu o argumento de que foi algo impulsivo. Eles estavam fantasiando como matar muito antes da noite do crime. Inclusive, eles gravaram antes e depois de ter cometido um crime contra Cassie. Com provas tão fortes, mesmo com apenas 16 anos, eles foram julgados como adultos. Em agosto de 2007, Brian Dribb e Tori Hennick receberam prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, mais décadas adicionais pela conspiração. Desde então, todas as tentativas de recurso alegando juventude foram recusadas. Em 2019, o último pedido de Tori foi negado. Hoje, os dois cumprem pena sem previsão de saída. A cena foi tão traumática que a tia de Cassie acabou entrando em depressão. E a prima, que tinha 13 anos na época, tentou tirar a própria vida anos depois, mas não conseguiu. O caso ficou marcado não só pela brutalidade, mas pelo grau de planejamento e pela ideia doentia de transformar mortes em entretenimento. Então esse foi o triste caso que nos trouxe até aqui. Fiquei bastante chocada com tamanha frieza dos dois e em pensar que Cassie parecia ser uma pessoa tão boa, gentil e sonhadora. Ela não merecia tanta maldade por puro entretenimento. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido. Se gostam desses tipos de conteúdo, já aproveita para me seguir aqui e também lá no TikTok. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo e até o próximo vídeo.